Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez aqui com vocês, em mais um debate para você aprender bastante sobre as nuances da economia que não são comentadas na imprensa econômica tradicional. Eu trago aqui o Paulo Gala, nosso velho e bom parceiro aqui da Revolução Industrial Brasileira, para comentar um assunto muito bacana a partir de um artigo que eu escrevi na semana passada no site da Revolução Industrial Brasileira. Vou deixar o link aqui embaixo para você também poder ler, a respeito da conexão entre investimento em infraestrutura e industrialização. Como essas duas coisas se conectam? O Paulo vai trazer uma perspectiva muito interessante que complementa o meu artigo a respeito da garantia de demanda. Como, na realidade, o investimento de longo prazo em infraestrutura, por serem, na verdade, grandes obras, sempre muito capital envolvido e sempre uma necessidade muito grande de mão de obra e de máquinas e equipamentos, e demais produtos e serviços, como aquilo é usado em certas situações para garantir demanda de médio e longo prazo e, assim, possibilitar e fortalecer o processo de industrialização. Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Comenta aí, então, como é que, do ponto de vista de um economista, como o setor de infraestrutura pode andar junto, colaborar com o processo de industrialização de um país? Obrigado. Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, com todo mundo que nos ouve. Eu gostei muito do artigo que você escreveu e ele complementa demais com uma ideia que a gente tem da importância do Estado, do governo, como um sinalizador do futuro. O grande medo do empresário, o empresário não é um cara que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, quer ficar só atrás de benesses. O empresário, o que ele mais gosta de fazer é produzir e ganhar dinheiro, ele é movido pelo lucro. Essa é a paixão dele, é investir, trabalhar, ganhar dinheiro e ficar quanto mais rico ele conseguir. O problema é que ele tem muita dificuldade, especialmente quando a gente olha grandes projetos e projetos futuros. Então, quando o empresário olha para frente e fala, putz, será que eu vou investir essa massa de capital, todo esse dinheiro aqui, e lá na frente não vou conseguir vender meu produto, não vou conseguir ter demanda? E nesse caso, o governo pode ajudar bastante, porque ele pode colocar encomendas, especialmente a partir do setor de infraestrutura, isso que é legal do seu artigo, que demanda, inclusive, encomendas industriais. Isso é uma coisa que eu aprendi com você no detalhe, que a produção de infraestrutura ela é altamente demandante de manufaturas, de indústria. Você precisa do caminhão, você precisa da máquina que faz o asfalto, que produz o asfalto, a betoneira. Tem uma maquinaria pesadíssima envolvida na produção de infraestrutura, ou seja, no fornecimento de infraestrutura que o governo, que o Estado coloca como demanda, porque o governo tem todo o interesse do mundo em desenvolver infraestrutura, ponte, aeroporto, rodovia, ferrovia e por aí vai. Então, é evidente que com isso a gente não está falando de colocar uma moleza para o empresário que qualquer porcaria que ele vai fazer, o governo vai comprar dele, vai contratar dele. Tem que ser feito num processo competitivo e seguindo vários critérios, E eu queria, inclusive, aproveitar aqui para devolver a palavra para você, mas para te perguntar da China, porque a gente estuda o caso chinês, a gente sabe que o grande truque da China foi ter usado o Estado para alavancar a iniciativa privada. E eu diria que talvez em nenhum dos setores isso tenha sido mais verdade quanto no setor de infraestrutura, porque o Estado chinês ele alavancou uma infinidade de empresas hoje privadas da China que produzem máquinas, retroescavadeiras, e é isso que eu queria te explorar, Mas o Estado, quer dizer, o empresário chinês não é mágico, O empresário chinês não é um super-herói que não tem medo do futuro, que não tem medo do retorno do projeto. O que o empresário chinês teve foi uma demanda firme, estável, de encomendas do governo chinês para construir o país, Então, a partir disso, ele criou gigantes que hoje são gigantes mundiais, inclusive do ponto de vista tecnológico, Fausto? Porque você sabe que o risco ligado a tecnologias é ainda maior, O empresário, ele pode... Quando ele se aventura a produzir, ele já tem risco. Agora, quando ele vai mexer com tecnologias e novas tecnologias, o risco é ainda maior. Então, o Estado chinês, e hoje o Vietnã faz isso um pouco também, é um belo exemplo. Mas eu queria explorar seu conhecimento de empresas chinesas, que eu sei que você conhece muito disso e tenho certeza que você viu nascendo e conhece essas histórias. Se você puder dividir com a gente um pouco, Sem dúvida. Primeiro de tudo, assim, o movimento iniciado pelo Estado chinês, lá em metade dos anos 80, de fazer esse investimento massivo na infraestrutura nacional e depois na infraestrutura regional, com o projeto famoso Belt and Road, ele é, obviamente, um grande demandante, Ele colocou uma demanda de 40, 50, talvez até mais, anos futuros,
para essas empresas industriais chinesas. E aí, por exemplo, ao longo desse período, cresceram e se consolidaram enormes fabricantes mundiais de máquinas e equipamentos usados para todo tipo de subdivisão do trabalho, né, da construção da infraestrutura, e elas, ao longo dos anos, começaram a abocanhar, né, dentro desse setor, uma fatia muito grande do mercado mundial. E hoje, apesar de elas serem muito exportadoras, continuam vivendo bastante da demanda interna, da demanda doméstica. Então, eu posso destacar, por exemplo, que a XCMG, a Sunny e a Zoomlion, né, conseguiram sair do ostracismo, do nada, né, em questão de 20, 30 anos atrás, e hoje já estão entre as 10 maiores empresas do mundo de equipamentos pesados, né, para aplicação numa variedade de infraestruturas diferentes, né? Você sabe que a infraestrutura tem, né, nichos, né? É diferente você produzir maquinário para obra civil, maquinário para obra muito pesada, maquinário para mineração, que, né, a mineração precisa fazer a movimentação de terra para adaptar para a mineração. Então, essas empresas elas foram abordando nichos e foram crescendo. E a permanência dos pedidos firmes do governo em relação aos seus portfólios permitiu, ao longo do tempo, que elas não só crescessem em termos de volume financeiro, como também ampliassem o portfólio. Então, por exemplo, o ponto de entrada de uma companhia típica dessas são as máquinas de movimentação de materiais, né, a granel. Né? Por exemplo, são a famosa linha amarela, retroescavadeiras, escavadeiras. Carrega pedra, carrega areia, carrega asfalto. Exatamente. Ele movimenta solo, ele movimenta pedra, ele movimenta um diabo a quatro. Então, assim, esses equipamentos, por serem de muita aplicação, é o ponto de entrada, né? São o ponto de entrada para qualquer companhia que se aventure nisso. Só que esse é um mercado muito dominado tradicionalmente pelos americanos e europeus. E eles conseguiram não só ter uma participação muito digna em relação a esse mercado de linha amarela, como começaram então a poder expandir o portfólio para coisas mais específicas e mais caras. A exemplo de guindastes pesados, máquinas para produção e tecnologias de concreto, produção e tecnologias de pavimentos, máquinas para produção de pontes, máquinas de pré-moldados, máquinas para construção ferroviária, que são super específicas. Tudo isso foi possibilitado a partir de uma segurança da demanda futura que o Estado chinês colocou para essas companhias, que hoje já são negociadas em bolsa, lá em Xangai, etc. Né? Eu destacaria esses nomes, a XCMG, a Sunny, a Zoomlion, também a Liu Gong é muito relevante, né, nesse setor. A Sunny, todas elas ampliando, né? O filme da Sunny, impressionante. Se botar no YouTube, aí você acha as fábricas deles, é um negócio fantástico, cara, que não fica atrás de nenhuma fábrica de empresa alemã, de empresa americana, né? Não fica. Hoje em dia já não fica mais. E te digo mais, as notícias mais recentes que chegam para nós aqui na América Latina são de que, por exemplo, você falou da Sunny, a Sunny já está experimentando modelos de caminhão para mineração pesada autônomos, que é uma coisa exclusivíssima que está sendo feita apenas nos Estados Unidos e na Alemanha. Então a Sunny já está entrando nisso, né? E somando a característica de também serem elétricos, que é uma outra tendência que está indo em paralelo, e ela está abordando com uma tecnologia, uma exploração tecnológica, né, uma inovação própria, ambas as coisas, um caminhão já para os sites de mineração autônomo e elétrico. Isso já foi publicado. Que já é uma vantagem comparativa da China, porque a China tem hoje talvez o melhor ecossistema do mundo para produzir motores elétricos. A própria BMW se instalou lá para fazer carros elétricos. Então você veja que como é a beleza disso daí, né? O Estado ele criou aquela demanda inicial, as empresas vieram, foram eficientes, conquistaram o mundo, viraram gigantes e vão se beneficiar de outras, vamos dizer assim, vantagens, né, tecnológicas que o próprio governo chinês também estimulou, que é a produção de carros elétricos, né? E aí a pessoa vê chegando um equipamento daquele maravilhoso da China e acha que na China os caras são mágicos, né, Fausto? Você falou isso, é uma coisa interessante. O ecossistema da eletrificação na China é um ponto que é pouco discutido aqui, mas também pela mesma sistemática do famoso projetamento, né, que é o grande conceito trazido pelo Elias Jabbour, né, aos nossos debates, também foi muito estimulado. Quer dizer, hoje você tem uma companhia lá, que é a BYD, chamada BID, né, companhia também chinesa, que está aí explorando no mundo inteiro os mercados de energia eólica, motores elétricos, ônibus elétricos, é uma player de primeira linha, e ela certamente vai fazer parte da sinergia com Sunny, XCMG e outras, quando for entrar na eletrificação da movimentação pesada, né, da movimentação off-road, né, porque a BID ainda está exclusivamente na movimentação
on-road, ou seja, em estradas, né? Uhum. Tudo que é site de mineração, site de obra, site de infraestrutura, ela ainda não está dentro. Mas certamente vai ser coordenada uma sinergia que vai levar ainda mais vantagem competitiva, né, para o grande complexo industrial chinês, através, obviamente, de uma segurança de demanda futura, como você colocou. Só para completar, isso indica uma tendência muito clara para os próximos anos de uma tomada, assim, by storm dos fabricantes chineses de uma série de linhas do mercado mundial. Em linha amarela já está acontecendo, em eletrificação veicular também vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer em vários outros segmentos. E você vê, no final do dia, que no Brasil é exatamente o que a gente não faz, né? O Estado chinês faz, porque ele usa a capacidade dele de financiamento público, né? Ele usa os bancos públicos, tanto no nível municipal, estadual quanto federal, ele usa a dívida, a capacidade de endividamento que ele tem, só que depois tudo isso retorna para ele, porque a economia se expande, as empresas ganham escala, ele ganha em tributação, então ele recupera o que ele gastou em arrecadação, os bancos públicos recuperam o que eles investiram na forma de pagamento dos empréstimos e essa maquinaria funciona muito bem, né? Então, no Brasil, a gente não tem o Estado investindo em infraestrutura. Claro, você pode pensar no arranjo de PPP, de leilões, tudo isso eu acho legal, mas é muito lento, né? Você conhece melhor do que o setor. A gente está há 10, 15 anos discutindo como é que você vai fazer o modelo de regulação, como é que você vai leiloar. Enquanto a gente está discutindo isso daí, a China já fez tudo com investimento público, já criou essas gigantes e já dominou o mercado mundial, né? Então, o Estado ele tem essa capacidade de tomar risco, que é um negócio que a iniciativa privada faz mal muitas vezes. Essa, aliás, é uma das grandes discussões que a Mariana Mazzucato faz naquele livro maravilhoso dela do Estado Empreendedor. E essa tomada de risco é fundamental, porque se o Estado toma o risco, o empresário fica mais leve, por assim dizer. Aí ele vai trabalhar para fazer de maneira eficiente, claro que não é para produzir porcaria, é para produzir produtos bons, como eles têm feito, né? E essa articulação permite superar o grande drama do risco futuro, do risco das tecnologias, né? Então, acho que é uma grande lição que fica para o Brasil, especialmente no setor da infraestrutura, que você levantou, do que se faz na China, né? Porque o truque lá é o Estado tomar risco, colocar os projetos e alavancar uma iniciativa privada poderosíssima. De outra maneira, qual seria a chance de uma empresa chinesa bater uma americana e uma alemã? Te pergunto. Se não fosse o Estado chinês, jamais você teria esses gigantes hoje privados, né, Fausto? Na base do crescimento vegetativo, certamente elas demorariam décadas e décadas para chegar a começar a ameaçar. É um pouco o que acontece com as turcas, com as indianas, né, que não recebem, né, dos seus governos o mesmo nível de projeto. Só para completar, Paulo, porque tem uma outra face do mesmo tipo de programa público que é feito lá, que é a ponta das construtoras, porque você tem a indústria de base, né, que produz a manufatura, né, e o ferramental necessário para as grandes obras, mas você tem os contratantes, aqueles que são, né, os encarregados de fazer a engenharia e aplicar toda essa indústria na prática para poder fazer, afinal, a infraestrutura. E nesse segmento, essa mesma sistemática promovida pelo Estado chinês de usar a infraestrutura como indutor de demanda e de industrialização levou as 4 grandes empreiteiras chinesas estarem entre as 5 maiores do mundo, sendo que nunca tinha existido na história, isso eu conheço dados, né, a respeito, assim, da Yellow Table e outros, empreiteiras com valor de mercado, ou melhor, com receitas anuais de mais de 100 bilhões de dólares. Nunca tinha existido. E hoje, as 4 maiores empreiteiras do mundo, né, que são chinesas, a quinta é uma francesa, já ultrapassam o patamar dos 100 bilhões de dólares. Então, você vê daí que a sinergia que foi montada é realmente uma máquina de produção de riqueza para a China, e que é o que explica o enorme crescimento deles ao longo das décadas. Eu não consigo me conter, Fausto, já que você falou isso, de falar da Lava Jato, porque é evidente que a gente não vai fazer apologia de corrupção, e é evidente que a corrupção tem que ser combatida com mecanismos de controle duros. Agora, vamos achar que não teve corrupção nessas 4 empresas chinesas? Nessas gigantescas, né? Então a grande diferença é que no Brasil a gente destruiu, jogou fora o bebê junto com a água do banho, a gente destruiu as nossas grandes empresas de engenharia, que você conhece melhor do que eu, né? Lembro até de uma revista que você me mandou na capa que as chilenas, teve um ano lá que as construtoras chilenas superaram as brasileiras, que é ridículo, né? O Chile, o tamanho da economia da Moca, né? A quantidade da população, a população do Chile é ridiculamente pequena, né? Mas apanhamos do Chile, né? Então acho que é importante fazer esse registro, né? Do que eu costumo dizer que tudo que o Brasil fez errado, a China fez certo. Então
Basta olhar para a China para entender, né? Esse dado que você traz, ele continua, tá? Só para te dar a informação, a construtora chilena Sigdo Corpors continua sendo a maior da América Latina, e a nossa Odebrecht, isso, cara. a nossa Odebrecht, que era a grande campeã incontestável, hoje já não significa mais quase nada, né, no panorama. Então, realmente, aquilo que poderia ser a base de uma exportação de serviços de construção e engenharia, carreando um grande investimento nacional em industrialização, nós realmente jogamos fora com a água do banho. Mas acho que é isso, né, Paulo? Falamos bastante, né? Fechado. Obrigado, Fausto. Valeu. Legal, gente. Curtam nossos canais, compartilhem esse vídeo, coloca nas suas redes sociais. A gente faz um esforço danado para trazer visões alternativas sobre economia, sobre assuntos reais da economia aqui para o Brasil, também para os nossos amigos de fora do Brasil que nos assistem também. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo e se inscrevam aí, tanto na Revolução Industrial Brasileira, meu canal, como no canal do professor Paulo Gala, nosso grande parceiro. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.